Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, a aula de hoje vai ser uma revisão dos nossos últimos conteúdos que a gente estudou, desde lá o que é um átomo, os modelos atômicos, o que é um próton, um elétron, um nêutron, eletrosfera, os exercícios de passo a passo que eu mandei para vocês. Tudo isso vai ser a aula de hoje vai ser uma revisão de todos esses conteúdos, porque na semana que vem a gente vai fazer um trabalho e vocês assistindo essa videoaula, vocês vão conseguir responder o trabalho tranquilamente, tá? Porque eu abordo tudo que vai cair no trabalho. Então, quando vocês forem fazer o trabalho, vocês podem consultar esse vídeo aqui que vocês vão conseguir achar as respostas bem tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá. Começando a nossa revisão. Lembrando, gente, o que é um átomo? Um átomo é uma unidade básica, a unidade básica da matéria. Ou seja, tudo que existe no nosso universo é formado por átomo. Nós, seres humanos, somos formados por átomos. O computador, a mesa, o caderno, a água, as flores, os animais, o nosso planeta, uma bicicleta, enfim, tudo é formado por átomo. Os átomos, existem átomos de diferentes elementos químicos, né? E que compõem, então, coisas diferentes, por exemplo, átomos do elemento ferro compõem coisas que são de ferro, né? Então, cada estrutura, tudo que existe no nosso universo vão ter átomos formando essas coisas que estão unidos uns nos outros, formando coisas maiores, e cada objeto, cada ser vivo vai ser o formato, vai ter a composição daquele átomo que o compõe, tá? E o átomo, lembrando que ele é formado por um núcleo, né, de carga positiva, lá sendo formado pelos prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam aqui em volta do núcleo, né, como se fosse, eles são atraídos pelo núcleo e os elétrons são negativos, tá? Os elétrons que ficam aqui girando em torno do núcleo, tá? Não sei se eu falei isso antes. Então, tudo que existe no nosso universo é formado por átomo, tá? Os átomos, eles se juntam e formam coisas que a gente consegue ver, sentir, tocar. É importante lembrar que um átomo sozinho, ele é muito pequeno, a gente não consegue nem visualizar num microscópio, para vocês terem noção, tá? É muito pequeno mesmo. Mas a junção desses átomos, a interação deles é que forma tudo o que existe e a gente consegue enxergar, ver e tocar, tá? E sentir, ver e tocar. E aí os modelos atômicos, gente? Os modelos atômicos, então, eles são um estudo pelo qual os cientistas eles tentavam explicar o que era o átomo, do que ele era composto, do que as coisas eram formadas. Então, esse questionamento ele já veio de muito tempo atrás, desde lá da época de antes de Cristo, tá? Já existiam filósofos que tentavam deduzir do que era formado todas as coisas que existem. E eles lá fizeram, então, as suas filosofias, né? Criaram suas teorias, mas lembrando que naquela época, então, não tinha um método científico, né? Então, tudo que eles observavam, eles criavam uma teoria, mas eles não tinham como provar, eles não faziam uma experiência ou algo assim, tá? Então, foi só em 1808 que um cientista chamado Dalton, né? Ele propôs o primeiro modelo atômico baseando-se em evidências científicas, né? Ele estudava muito aquilo para conseguir propor alguma coisa. E Dalton, então, ele propôs que os átomos, eles eram formados como se fossem umas bolinhas minúsculas que a gente não enxergasse, maciça, sendo uma partícula sólida e indivisível. Então, essa era a teoria de Dalton. Até a teoria dele ficou conhecida como bola de bilhar, porque ele achava que o átomo ele era igualzinho uma bola de bilhar, né? Só que minúscula. E aí, essa teoria ficou aí por um tempo, né? Até que veio o Thomson
em 1903 e propôs um outro modelo. Bom, o Thomson ele já teve uma grande descoberta, que ele descobriu os elétrons. Ele descobriu que nos átomos existiam cargas positivas e cargas negativas. Então, Thomson ele acreditou que as cargas positivas eram essa estrutura aqui que está em verde, ó, ou seja, era a maior parte do átomo, e que os elétrons, né, que são as cargas negativas, eles estavam incrustados nessa, como se fosse nessa bolinha verde aqui, incrustados por todo o átomo, tá? Até o modelo dele ficou conhecido como pudim de passas. Aí, depois de um tempo, veio Rutherford e aprimorou aqui o modelo de Thomson, né? Ele percebeu que realmente existiam partículas positivas e negativas, como o Thomson dizia, mas que no átomo ele não estava disposto dessa maneira aqui. Então, o Rutherford, ele propôs, né, que as partículas positivas elas estavam no centro do átomo, formando um núcleo, e as partículas negativas eram atraídas por essas partículas positivas, lembrando, cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem, ou seja, negativo com negativo repele, positivo com positivo repele, negativo com positivo se atrai. Então, se o núcleo era composto de cargas positivas, os elétrons, que são compostos de carga negativa, eram atraídos pelo núcleo e eles ficavam orbitando aqui esse núcleo. Então, Rutherford ele assimilou os átomos com o nosso sistema solar, né? Por exemplo, o Sol. O Sol fica lá no centro e pela sua grande carga de gravidade, ele consegue atrair todos os planetas, asteroides e astros que estão ali mais próximos dele, aliás, que estão a quilômetros, milhões de quilômetros de distância, ele consegue atrair. E esses planetas, eles ficam aqui girando em torno do Sol. Então, Rutherford, ele até o modelo dele é conhecido como, né, lembrando aí o sistema solar, sendo que os prótons estariam no centro e os elétrons orbitando. Aí depois de um tempo, veio o Bohr e falou assim, não, gente, esse modelo aqui de Rutherford, ele tá quase perfeito, só tem uma coisa, os elétrons, eles não estão assim orbitando, igual tá aqui nesse desenho, né? Eles estão em camadas. Então, os elétrons, eles estão distribuídos em camadas que compõem o que a gente chama de eletrosfera. E cada camada dessa eletrosfera comporta um número máximo de elétrons, que a gente já viu na aula passada. Por exemplo, a primeira camada só comporta 2 elétrons, a segunda só comporta 8 elétrons. E aí o Bohr, ele aprimorou então esse modelo de Rutherford, só dizendo aqui que os elétrons eles não estavam orbitando como ele dizia, né, em órbitas circulares, mas sim estavam girando ao redor do núcleo em camadas eletrônicas. Então, por isso o modelo deles é conhecido como Rutherford-Bohr, né, porque foi um aprimoramento, tá? Então, esses aqui, o Dalton, o Thomson, o modelo de Rutherford e Rutherford-Bohr, vocês já fizeram lá uma atividade referente a isso, mas vai cair lá uma questãozinha sobre isso, tá bom, pessoal? E do que é composto o átomo, então? Gente, então o átomo ele vai ser composto por um núcleo de carga positiva, que vai ter lá prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga nenhuma, nem positiva nem negativa, tá? Os prótons e os nêutrons formam o núcleo. E em volta do núcleo está a eletrosfera. A eletrosfera ela é composta pelos elétrons, que estão sempre aqui girando em torno do núcleo, tá? Então, aqui tá as coisas que são compostas do átomo, né? Elétrons, prótons, nêutron, núcleo e eletrosfera, beleza? E o que é a eletrosfera? Então, a gente já viu isso na aula passada também, mas vale relembrar. A eletrosfera, ela é as camadas, né?
é essa parte mais externa aqui do átomo, ou seja, tem um núcleo lá no centro, e a eletrosfera é esse local onde os elétrons ficam sempre girando em torno do núcleo, né? Gente, a maior parte da eletrosfera, ela é vazia, tá? Vazia, não tem nada. Só em alguns locais aí vai ter os elétrons que estão girando em torno do núcleo. Lembrando que essa eletrosfera, ela é dividida em 7 camadas, a camada K, L, M, N, O, P e Q. E que cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons. Então, na primeira camada, só pode ter 2 elétrons, mais do que isso não. Menos pode, mas mais do que isso não. A camada L comporta 8 elétrons, a camada M 18, a camada N comporta 32 elétrons, a camada O 32 elétrons, a camada P 18 elétrons e a camada Q 8 elétrons. Então, a eletrosfera é a região mais externa do átomo onde se localizam os elétrons, certo? E qual que é a função dos nêutrons no núcleo do átomo? Vocês lembram? Qual que é a importância do nêutron? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente ali, as cargas iguais, elas se repelem, e as cargas diferentes se atraem, tá? Então, imaginem se o núcleo fosse só composto de prótons. Os prótons são todas partículas de carga positiva. Se todos eles são de carga positiva, eles não iam conseguir ficar próximos uns dos outros, eles iam se repelir, e ia existir uma força de repulsão entre esses prótons. Então, os nêutrons, quando eles estão ali, eles ajudam a estabilizar o núcleo, porque daí esses prótons, em vez de interagir próton com próton, eles interagem com o nêutron, que não tem carga nenhuma, não é nem positivo nem negativo. Então, a principal função dos nêutrons é estabilizar o núcleo energeticamente, reduzindo as forças de repulsão de próton em próton, tá? E aí, gente, vocês lembram o que significa esses símbolos abaixo? Gente, N vai ser nêutrons, P vai ser prótons, o E com um risquinho aqui em cima são os elétrons, o Z maiúsculo é o número atômico. Lembram o que é o número atômico? É o número de prótons que está lá dentro do núcleo do átomo. E o A maiúsculo é o número de massa atômica. Lembram o que é a massa atômica? É a soma de prótons e de nêutrons, que também está lá no núcleo do átomo. Então, quando vocês verem esses símbolos aqui, vocês têm que saber o que significa. Vai aparecer no trabalho de vocês e vai aparecer futuramente. Vocês vão ver no ensino médio, pode até cair em provas de vestibular e tudo mais, tá? Tem que saber em química N, nêutron, P, prótons, o E com um risquinho são os elétrons, o Z maiúsculo é o número atômico e o A maiúsculo, massa atômica, tá? Tem que saber o que significa isso. E agora, pessoal, vai começar a vir uns exemplos de exercícios que vocês vão ter que fazer vão ter que resolver, né? Não vai ser só teoria, digamos assim. Então, por exemplo, se lá no trabalhinho de vocês cair uma questão como essa. Um átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui número atômico e número de massa igual a... Bom, então o que está pedindo esse exercício? Está pedindo para você dizer o número atômico e o número de massa de um átomo que tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. E aí, como que faz? Bom, como eu já falei aqui no slide anterior, aqui nesse slide anterior, o número atômico, ele é o quê? Ele é o número de prótons de um átomo. Então, o Z, né, que é o número atômico, ele vai ser o mesmo número do número de prótons, porque o número atômico é o número de prótons. E quantos prótons tem esse átomo? 17 prótons. Então, qual vai ser o número atômico? Z igual a 17, certo? E a massa? O número de massa. O número de massa vai ser a soma de prótons e de nêutrons de um átomo. Então, é simples. Para eu descobrir o A aqui, que é a massa, eu vou
somar 17 mais 18, tá? A soma de 17 mais 18 dá 35, beleza? Agora, outro exercício que pode cair no trabalho de vocês. Calcule o número de prótons, elétrons e nêutrons dos seguintes elementos. Aqui eu só esqueci de colocar que esses elementos vão ser de átomos neutros. Isso significa que o número de prótons e o número de elétrons vai ser igual, tá bom? Então, lembrando, o que é o P? Prótons. O E com risquinho, elétrons. E N, nêutrons, tá? Aí lá no exercício vai aparecer mais ou menos assim. Vai ter lá a letra, né? Letra A, por exemplo, aqui. E vai ter o número atômico e o número de massa. Nesse caso da letra A, o número atômico é 105 e o número de massa é 305. Então, como que eu descubro o número de prótons, elétrons e nêutrons? Bom, o número atômico é o número de prótons. Então, se o meu Z é 105, o meu número de prótons vai ser 105, tá? Como eu falei ali anteriormente, eu só esqueci de colocar aqui que esses átomos são átomos neutros. Isso significa que o número de prótons e de elétrons é igual, tá? Mas no exercício vocês vai ter essa parte do neutro. Sendo assim, se o meu número de elétrons e de prótons é igual, e o meu número de prótons eu já descobri que é 105, então o meu número de elétrons é 105, né? Fácil, gente, muito simples, muito simples. E o número de nêutrons, como que eu descubro? Também é muito simples. Se a minha massa é a soma de prótons e nêutrons, então, para eu descobrir só o meu valor de nêutrons, basta eu diminuir aqui o 305, que é a soma de prótons e nêutrons, diminuir o número de prótons, que é 105. Então, quanto que é 305 menos 105? É 200. Então, o número de nêutrons é 200, tá? Aqui outro exemplo. O meu Z é igual a 90 e o meu A é igual a 232. Se o meu Z é igual a 90 e o Z é o número atômico, e o número atômico é igual ao número de prótons, qual é o meu número de prótons? 90. E se esse aqui é um átomo neutro, o meu número de elétrons é igual ao meu número de prótons, então é 90 também. E o meu número de nêutrons? Mesma coisa. Se a minha massa atômica é a soma de prótons e nêutrons, eu pego o 232 e diminuo o 90, que é o número de prótons. 232 menos 90 dá 142, tá bom? E aí, por fim, também vai cair para vocês a distribuição eletrônica. Eu sei que essa é a atividade mais difícil de assimilar, mas eu vou colocar bem pouquinho as questões de distribuição eletrônica, só para ver se vocês estão captando a ideia. Também sei que é mais difícil, né, assim, a distância, mas também, se vocês prestarem bem atenção, gente, é bastante simples. Só que o povo se confunde muito aqui, ó, nas flechinhas, para onde que vai? Às vezes, o pessoal, eles querem seguir essa ordem, tipo, primeiro esse subnível 1, depois esse subnível do 2, depois todo 3, depois todo 4, depois todo 5, depois todo 6 e 7. E não é assim, a gente tem que seguir as flechas, ó, às vezes aqui do 3P vai para o 4S, não vai para o 3D, tá? Então, tem que seguir as flechas. Então, vamos lá. O meu exemplo é do elemento químico cloro. O cloro, ele tem um número atômico de 17. Mas, para eu fazer a distribuição eletrônica, eu preciso saber o meu número de elétrons. E o meu número atômico é o número de prótons. E agora? Gente, como eu falei para vocês, o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá? Então, se o meu número atômico é 17, o meu número de elétrons também vai ser 17. Então, eu vou ter que contar 17 nesses numerozinhos aqui de cima, ó, que ficam aqui em cima. Nesse diagrama de Linus Pauling aqui que eu peguei da internet não apareceu, tá? Desculpe, acabei não percebendo que estava sem os numerozinhos ali de cima. Mas no
no conteúdo que eu mandei para vocês da aula passada, tem bem certinho esse diagrama aqui, até se vocês quiserem pegar agora para acompanhar o diagrama que eu mandei para vocês, que tem os numerozinhos aqui em cima, fica mais fácil, tá? Então, o número 17, eu tenho que contar os numerozinhos aqui de cima, ó, estão vendo? Ó, estão vendo esses números bem pequenininhos aqui? É esses que a gente tem que contar, até chegar no 17. Vamos lá? E seguindo as flechas, senão não dá certo. Então, tá. Aqui, vamos começar, então, pelo 1S2, né? Lá no diagrama, que se vocês pegarem, vocês vão ver que é o 2 aqui em cima. Aí, seguindo a flecha, vem para o 2S2, né? 2 mais 2, 4. Mas eu preciso de 17, então eu tenho que continuar. Segue a flecha. Do 2S2, vem para o 2P6. 4 mais 6, 10. Mas eu preciso de 17. Então, vamos continuar. Então, do 2P6, eu venho seguindo a flecha para o 3S2. 10 mais 2, 12. Mas eu preciso de 17. Então, eu continuo. Sigo a flecha. Do 3S2, seguindo a flecha, vem para o 3P. Aqui no diagrama de vocês seria o 6, tá? Que é o número máximo de elétrons que comporta esse subnível. Entretanto, se eu colocar 6 aqui, vai ficar assim, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6 ficaria 18. Opa, mas professora, eu preciso de 17. Então, gente, o 6 é o número máximo de elétrons, mas vocês podem pôr menos do que isso até fechar o número que vocês querem. Então, o 3P é 5, que daí fecha 17, querem ver? 2 mais 2, 10, mais 6... Opa, desculpa, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Essa parte aqui é a distribuição eletrônica que vocês têm que fazer, tá bom? Para o segundo exemplo, do estrôncio, o número atômico do estrôncio é 38. Isso significa que o seu número de elétrons também é 38. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica. Começa lá pelo 1S2. Seguindo a flecha, 2S2. 2 mais 2, 4. Não, mas eu preciso de 38. Então, continuamos. 2 mais 2, 4. 2P6, 10. Segue a flecha. Do 2P6 vem pro 3S2. 10 mais 2, 12. Beleza. Continuo. Sigo a flecha. Do 3S2 vem para o 3P6. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Prestem atenção, gente. Do 3P6 não vem para o 3D10. Não vem. Vejam que vem para, seguindo a flecha, para o 4S2. Então, 18 mais 2, 20, tá? Daí segue a flecha. Volta lá para o 3D10. 20 mais 10, 30. Mais 6, seguindo a flecha, 4P6, mais 6, 36. Mais 2 do 5S2, seguindo sempre a flecha, tá, gente? 38, tá? Então, é assim que vocês têm que fazer a distribuição eletrônica. Lembrem-se, sempre seguir essa flecha, senão dá errado, tá? Tem que seguir a flecha. E ir somando os numerozinhos de cima, sempre esses pequenininhos aqui, até fechar o número que vocês querem, tá? Não pode ultrapassar os números máximos de elétron, mas pode sempre diminuir o número, tá bom? Lembrem disso. Gente, então a aula de hoje era sobre isso. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar. Mandem lá a mensagem no WhatsApp ou no Classroom. Na semana que vem tem o trabalho, podem consultar esse vídeo novamente, também podem me mandar mensagem com as dúvidas. E era isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui e tchau, tchau.